Estamos aqui hoje no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco para comemorar o 12º ano de aniversário do Espaço Cidadania. E eu gostaria de ler com vocês essa mensagem. Posso assumir tranquilamente um cego para um emprego no qual os olhos não são necessários. Frase de Henry Ford, que há quase 90 anos descobriu que quase metade da sua linha de montagem poderia ser ocupada por trabalhadores com deficiência. Valdir, qual a importância deste evento que fala sobre lei de cotas, sobre o trabalho? O que é o trabalho para a pessoa com deficiência? Olha, a importância desse evento, feliz é a cidade, né? Que tem um sindicato atuante como o Sindicato dos Metalúrgicos, desse Espaço Cidadania, que promove esses eventos para que também dê condições às pessoas com deficiência poder trabalhar para onde que ele possa adquirir uma certa estabilidade e ganhar uma identidade, que isso é fundamental na questão da pessoa com deficiência, porque tira ele daquela condição de segundo plano, entende? Então, claro que todos aqueles que têm uma forma de suprir o seu próprio sustento, tanto ganha mais vida, como a felicidade fica estampada no rosto de todos, dele, dos seus familiares, de todos os que o cercam. Isso é muito importante. Dr. Zimmermann, qual é a importância do trabalho da pessoa com deficiência para o Ministério? A importância tamanha que está dentro dos seus principais projetos de atuação anualmente. Então, o Ministério do Trabalho fixa cotas que nós, de todas as superintendências em todos os estados, devemos atingir na colocação, na recolocação de pessoas com deficiência, assim como aprendizes, e também cotas relativas à fiscalização de acidente de trabalho. Enfim, desses principais projetos eu destaco o da pessoa com deficiência física. A lei de cotas, né? Como é vista a lei de cotas para o governo? Bom, me parece que esta lei de cotas é de suma importância e deva ser mantida. Especialmente porque nós estamos verdadeiramente tratando de uma inclusão social, de pessoas que têm os mesmos direitos, que devem exercer a cidadania como outra qualquer. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego tem como meta esta inclusão. Não estamos falando de pessoas com deficiência, vamos falar de inclusão de pessoas, de profissionais que precisam deste apoio, até porque por várias outras questões sociais, questões culturais, que eu acredito, inclusive, que com mais diálogo, mais eventos do tipo deste realizado aqui, onde várias entidades, vários setores da sociedade estiveram presentes, trabalhando diretamente ou não com esta questão, me parece que esses encontros, essas atividades é que vão aumentar a conscientização daquele que pode e deve dar o emprego.
psicóloga formada pela USP e que trabalha hoje com inclusão. Fala pra gente do seu trabalho, Lília. Então, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E o que é importante é a gente perceber que a inclusão é uma realidade, não é um projeto específico, né? É vida. Então, tanto os incluidores, aqueles que incluem, quanto aqueles que são incluídos, as pessoas que têm algum tipo de deficiência definida cientificamente como tal, são responsáveis, corresponsáveis pelo cumprimento dos direitos humanos, dos deveres. Todos nós temos direitos e deveres iguais. E o que eu faço? Esse mês faz 13 anos que eu fiquei cega. E eu já atuava como consultora na área de treinamento, desenvolvimento, clima organizacional. E aí, de repente, eu me vi num outro momento, uma outra vida. Então, tudo que eu tinha trabalhado com mudanças com as pessoas, eu vivi na minha pele. Então a gente percebe o quanto é importante a gente querer fazer. E o que eu faço? Eu trabalho junto com os incluídos, não só a pessoa com déficit visual, mas auditivo, intelectual, físico, múltipla deficiência. E o que a gente faz? Prepara essas pessoas para poderem estar melhor qualificadas para o mercado. E os incluidores também, porque ninguém nasce sabendo. A gente tem que estar juntos, abertos para não só cumprimento de leis e além, porque o ganho é verdadeiro. É bom mesmo ter pessoas diferentes, né? Então o que eu faço é levar isso, desde a alta direção até os colegas de trabalho, as pessoas com deficiência e as que não têm deficiência cientificamente definida como tal, e mostramos o quê? Que é possível, tanto em escolas da rede fundamental, como graduação, pós-graduação, é possível sim as pessoas estarem juntas, mesmo nas diferenças. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio, mas para você ajudar é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Para fazer diferença, a escola tem que ter. Para as descobertas, mais motivação. Para a vida, mais cidadania. Para o futuro, mais autonomia. Para o dia a dia, mais criatividade. Para os desafios, mais confiança. Para as escolhas, mais oportunidades. Para o vestibular, mais preparação. Estudar aqui é assim. Sistema Anglo de Ensino. Nossa escola faz diferença. Escritor e palestrante Carlinhos Viviani, já conhecido nosso. Carlinhos, qual a importância do trabalho para a pessoa com deficiência? Muito importante, muito, para todo nada. Ficar bonito e tudo, entendeu? Muito importante, para todo nada. Bom, Carlinhos, você está falando da importância porque é duro ficar sem fazer nada. Nem tem que ser útil, é muito útil. Como é importante ser útil.
O deficiente é muito útil, o deficiente tem essa oportunidade. Carlinho está falando da importância da oportunidade. Da oportunidade. O deficiente, entendeu? É muito importante mesmo entender. Bom. O Carlinhos, ele tem feito palestras em escolas. Eu fiquei sabendo que você foi um dos homenageados em Barueri, fazendo uma palestra, né, lá no Dia da Pessoa com Deficiência, né? As notícias correm longe. Na biblioteca municipal ele foi chamado. Muito legal. Muito legal. Um minutinho. Agora, gente, estão falando do Carlinho lá. Um minutinho. Olha só, gente, o Carlinho, como eu falei, é um escritor. Olha o livro dele, Sem Limites, o terceiro livro, né? Ele é poeta, ele é compositor e ele tá... O trabalho dele é esse aqui. Então ele tá vendendo esse livro. Vocês podem contatar o Carlinho pelo Facebook, pelo nome dele, Carlos Eduardo Viviane. E aí, gente, comprar esse livro maravilhoso que fala da sua vida. A minha vida toda, muito bom, muito legal. Obrigada. Estamos aqui com o Dr. Paulo Baldan, da Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho do Governo do Estado de São Paulo, e a gente gostaria de saber o que a Secretaria está fazendo. A área da pessoa com deficiência, dentro da nossa Secretaria, que é específica de Emprego e Relações do Trabalho, ela mantém um programa chamado PADEF, coordenado pela Marinalva, que é direcionado especificamente para a inserção das pessoas com deficiência no mercado do trabalho. Só para você ter ideia, hoje nós temos cerca de 33 mil nomes no nosso banco de dados. Além desse banco de dados e a intermediação entre o governo e as empresas para fazer a recolocação dessas pessoas, nós temos também alguma área de qualificação. Então há um treinamento, digamos assim, uma capacitação para pessoas com ou não com deficiência ou não deficiência, para prepará-las para o mercado de trabalho. O setor de pessoas com deficiência tem tido um carinho especial do governador. Nós estivemos num evento de comemoração da Lei de Cotas no ano passado e lá naquele momento o registro era que 47% das vagas que deveriam estar disponíveis no mercado de trabalho em função da Lei de Cotas, apenas 47% estavam sendo ocupadas. E no evento o governador falou isso publicamente, estavam vários secretários de Estado, o nosso secretário, secretário da Pessoa com Deficiência, Secretaria da Justiça, o próprio governador. Ele pediu encarecidamente que o Estado faça um esforço e facilite o trânsito para que a gente atinja rapidamente 50% dessa mão de obra. Doutor, aproveitando que o senhor falou em trânsito, uma coisa que nós temos aqui pelo Olhar Especial, pelo nosso programa, que hoje vai para 40 cidades do estado de São Paulo e mais 7 estados do Brasil, eu vejo aí uma necessidade das pessoas que usam a cadeira de roda para conseguir comprar uma cadeira motorizada. E aí eu gostaria que o senhor até levasse esse pedido, que é de tantas pessoas, para que se fizesse alguma coisa, porque é uma dificuldade grande e uma necessidade para se andar, já que nós não conseguimos usar muitas vezes as nossas calçadas que não são tão acessíveis, temos que andar pelas ruas. Eu digo temos porque eu já passei por um período usando cadeira de rodas e eu gostaria que o senhor levasse esse pedido do Olhar Especial.
Aí na verdade são duas coisas diferentes. É a mobilidade, que é a questão de calçamento, enfim, de infraestrutura da cidade para permitir a acessibilidade dessas pessoas a todos os locais, públicos ou privados, porque isso é uma discussão que a gente tem tido. E aí a gente fala o seguinte, a gente pede para que as empresas se preparem para receber o deficiente. Elas até se preparam, só que como é que o deficiente chega lá? Pois é. Então ele tem que sair da casa dele e tem que chegar na empresa. Sim. Então existe uma movimentação na secretaria da doutora Alina Amara, que eu costumo dizer que são nossos primos, né? As secretarias de estados são primos da gente e nós somos primos deles, que tem uma discussão bastante aprofundada sobre acessibilidade, né? E mobilidade urbana, né? Ela tem feito essa discussão, que não é recente, já tem mais de um ano isso, e a gente espera que a gente atinja pelo menos algo perto do Japão, onde tem 98% de calçamento especial para deficientes. Então, assim, é um outro planeta, né? Não é o Brasil. Com relação à cadeira de rodas, há algumas movimentações, algumas ações já realizadas, inclusive a redução de impostos para os componentes que usam para se fabricar as cadeiras. Então, o ferro, a roda, o pneu, que é utilizado para a fabricação da cadeira, já está isento de impostos, mas ainda precisa mais, porque as cadeiras são caras, né? Dependendo do equipamento, eu quando cheguei há um ano atrás nessa área, ouvi falar em 70, 80, 90 mil reais uma cadeira, dependendo do tipo de deficiência que você precisa. Hoje eu acho que a partir de 6 mil reais, mas mesmo assim as pessoas não têm condição. Que já é caro, né? Agora você imagina, nós estamos aqui no evento com o secretário adjunto Pellegrini, que tem um carinho muito grande por ele, tem uma deficiência bastante acentuada, e a mobilidade dele se dá através do queixo por um joystick. Ele não tem mais nenhum tipo de mobilidade. Parece, eu não tenho certeza, mas a cadeira dele custa em torno de 80, 90, 100 mil reais, eu não sei qual a cifra que atinge. Agora, ele é um secretário de Estado. Quantos outros não secretários de Estado têm o mesmo tipo de deficiência? E como é que vai ter acesso a uma cadeira dessa? É inviável, né? Quer dizer, mesmo 6 mil reais, como você falou, é algo absurdo para uma população de classe média baixa, que onde você tem uma incidência de deficientes muito grande, até por uma série de fatores que aí nós podemos até marcar um dia para discutir isso. Com um olhar especial. Com um olhar especial, porque o grande número de pessoas deficientes existe em função da vida, não nascem com deficiência. Exatamente. Então a Alina Mara falou isso para mim há um ano atrás, eu fiquei estarrecido, falou, olha, 1,5% das pessoas nascem com deficiência. E 98% adquirem ao longo da vida. Exatamente. Então, enfim, nós hoje temos aí perto de 47 milhões de pessoas com deficiência no país, nós estamos falando em 1/4 da população, é uma população muito grande, mesmo que não fosse esse número, que fosse 5 milhões, independente disso, mas quer dizer, aonde está essa população? Esse país sabe que 1/4 da população é composto de pessoas com deficiência. Precisamos ter um olhar especial? Precisamos. Muito obrigada. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Em 1985, quando a polio causava paralisia em 1.000 crianças por dia, o Rotary estabeleceu uma meta: erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é humanidade em ação. Isto é Rotary.
Estamos aqui com Sandra Cavalcante, gerente executiva do INSS de Osasco e região, para falar para nós a importância da lei de cotas e o trabalho do INSS com a pessoa com deficiência. Boa tarde, a todos. De fundamentação, importância, esse trabalho do INSS junto aos deficientes com lei de cota, para que os reabilitandos do INSS consigamos a inserir no mercado de trabalho. Dependemos muito de parceria junto às empresas e também o oferecimento de cursos junto à comunidade. É o que nós buscamos para poder devolver esse cidadão após reabilitados, após com as deficiências dele, após estarmos até mesmo o oferecimento do órtese e prótese, no caso, e inserir no mercado de trabalho. Então, o trabalho do INSS é estar devolvendo ao mercado de trabalho essas pessoas de acordo com a dignidade da pessoa humana. Obrigada. Fazemos convite a toda a população, às empresas, sobre o próximo tema do Conselho de Previdência Social em Osasco, que ocorrerá no dia 8, próxima quinta-feira, no Ciesp Castelo, às 9 horas da manhã, sobre o assunto ações regressivas. Ações regressivas seja ocasionada por acidente de trabalho nas empresas, seja por acidente de trânsito ou seja pela Lei Maria da Penha. As pessoas lesadas, o INSS, por estar pagando o benefício, que é um dinheiro da população que alimenta essa seguradora pública, a Procuradoria entra com uma ação regressiva para que essas pessoas devolvam esse dinheiro aos cofres públicos, que é um dinheiro da seguradora da população brasileira. Obrigada. Estamos aqui com Fabiana Nunes, que é assistente social do INSS de Osasco e região e trabalha lá na área de habilitação profissional. E nós vamos perguntar a você o que é o LOAS. Bom, na verdade, LOAS é a lei orgânica que prevê o BPC. O que é o BPC? É um benefício de prestação continuada que é devido à pessoa que tem uma deficiência que se enquadra nos critérios previstos na lei orgânica, que é a LOAS. Esse benefício hoje é num valor de quanto? O benefício é no valor de um salário mínimo, que hoje é R$ 678. Qualquer pessoa com deficiência pode receber? Qualquer pessoa, mas ela vai ser submetida a uma avaliação com o assistente social e com o médico perito para enquadrar então nos critérios previstos na lei. A partir de que idade? Não tem idade. Qualquer pessoa que tenha deficiência. Então, assim, se uma mãe tem uma pessoa com uma deficiência mental, ela pode recorrer e receber esse BCP? Pode procurar sim o INSS, inclusive é importante ressaltar que não há necessidade de uma pessoa para intermediar esse processo. Ela procura o INSS, o setor vai estar direcionando, montando o processo, então ela não precisa de nenhum procurador, uma pessoa para estar recebendo um valor para fazer esse serviço por ela. Ela pode fazer tudo gratuitamente. A pessoa que tem a deficiência, que recebia o LOAS e ela consegue um emprego, se ela vai para o emprego, como é que fica o LOAS? Na verdade, assim, o benefício de prestação continuada ele vai ser mantido durante o período de aprendizado. É claro que é um benefício, conforme está na lei, para aquelas pessoas que não dispõem de outro meio, que se enquadrem num quarto de salário mínimo per capita, que é o previsto para a composição familiar. Então, ela acaba saindo de um quadro de vulnerabilidade quando ela consegue um emprego, então ela não necessita mais do benefício. Marco Antônio Pellegrini, secretário adjunto da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Gostaria de perguntar ao senhor a importância do trabalho para a pessoa com deficiência e sobre a lei de cotas.
Olha, um prazer estar falando contigo, com o seu público, e a importância do trabalho e a importância para todos nós da sociedade, né? De uma forma bastante ampla, porque a pessoa com deficiência, como está empregada, que tem um número expressivo de pessoas com deficiência no estado de São Paulo e no Brasil. O último censo apontou aí 45 milhões de pessoas, né? E esse é um número bastante expressivo e que por si só já diz da necessidade disso, né? Se essas pessoas estiverem à margem, estiverem recebendo benefícios somente e com a vida paralisada, isso impacta de uma forma muito importante no nosso sistema previdenciário. Só por isso já seria um argumento, mas é um argumento, mas tem uma importância muito maior do que essa, que são 45 milhões de pessoas, né? Cada uma tem sua vida, sua necessidade e tem o direito e o dever de trabalhar, tendo capacidade para isso. Então, falando de trabalho competitivo, existe um investimento do governo muito significativo nessa área, uma ação do governador em cima disso. Isso a gente vai ter resultado na Secretaria do Emprego e na Secretaria do Desenvolvimento, que tem ações específicas nisso, e também na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente tem avançado fortemente nisso. Marta Gil, consultora na área de inclusão e coordenadora do Instituto Amancai. Fala pra gente, Marta Gil, sobre trabalho, o que é o trabalho para a pessoa com deficiência, sobre a inclusão. O trabalho para a pessoa com deficiência é a mesma coisa que o trabalho para cada um de nós, é tudo, né? É cidadania, é dignidade, né? É poder desenvolver o seu potencial, né? É poder contribuir com o país, é poder ser produtivo, né? No caso das pessoas com deficiência, isso ainda é mais importante. Cláudio Nogueira, diretor da área de inclusão da empresa Gelri. Gostaria que o senhor falasse para a gente sobre trabalho com pessoa com deficiência, a importância da lei de cotas. Ok. Bom, a Gelri é uma empresa, só apresentar para não ficar largado, né? Uma empresa de assessoria na área de recursos humanos, muito antiga, tem uns 50 anos. E ela criou uma área, já tem alguns anos, mas agora com mais força, uma área de inclusão para justamente colocar as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nós já fazemos isso há mais ou menos uns 10 anos e o que a gente sente muito desse mercado, né? Que hoje as empresas usam... foi o assunto aqui no debate de hoje, usam muita desculpa de que não existe o deficiente, que não existe a pessoa qualificada, enfim, e a gente vem aqui justamente para dizer o contrário. Isso não é verdade, existe sim a pessoa, o que existe é a má vontade de colocar. É difícil a gente dizer por que uma pessoa faz isso, mas infelizmente eu acho que é a maldade humana. Eu não sei bem explicar por que uma empresa que a gente sabe que de repente um deficiente pode até ser mais eficiente do que uma pessoa normal e uma empresa não acredita nisso. E a gente já provou isso por N motivos. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma empresa nos Estados Unidos muito grande, já podemos falar o nome porque Walgreens é uma rede de farmácias enorme, a maior dos Estados Unidos. Hoje eles têm, na área de distribuição deles, 20% das pessoas, já chegou a ter 40% das pessoas com deficiência, desculpe, eu inverti os números, ela tem 20% das pessoas deficientes na área de distribuição e aumentou a produtividade em 40%. Quer dizer, então, acho que é a grande prova, eu acho que não tem ninguém que não conheça a rede Walgreens, né? É a grande prova de que é possível sim, e todos doentes mentais. O que é, seguramente, dentro das deficiências, a deficiência que menos as empresas querem admitir. Porque criticam, porque não sabem fazer isso, não sabem fazer aquilo. E aí está a prova. Por favor, fala do seu trabalho. Então, a gente trabalha com a pessoa com deficiência auditiva, a gente trabalha com diversas áreas, a gente faz um trabalho muito interessante com deficiente auditivo, de recolocação no mercado de trabalho, fornecendo cursos gratuitos de português, postura comportamental,
que é onde o deficiente vai ter educação que ele não teve dentro de casa muitas vezes, ele vai ter na nossa consultoria. É um trabalho social e um trabalho privado com diversas empresas. Clemente, como nasceu o Espaço Cidadania aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, que é o presidente Jorge Nazareno, né? Jorginho. Não, o espaço ele nasceu em 2001. Qual que era o contexto? Naquele momento, eu era vereador na cidade. Tá? Foi um curto mandato de vereador, mas eu queria trabalhar o debate como vereador, fazer debates que interessassem, no meu ver, interesses ligados às áreas de trabalho. E eu tinha um projeto, então, o espaço ele nasce em 2001, em fevereiro de 2001, mas 3 meses depois dele existir, na verdade o espaço era uma sala, telefone e uma ideia, né, de ouvir pessoas para, inicialmente subsidiar audiências públicas, coisas desse tipo, e projetos. Mas eu descobri que isso era pouco. Então, começamos a discutir com pessoas, que aí pessoas com deficiência foram aparecendo, foram trazendo ideias, não era ligado ao trabalho, mas era ideia ligada à sociedade, a problemas de sociedade, de preconceito. E isso então fez com que o Espaço da Cidadania, num primeiro momento, olhasse deficiência e sociedade, aí tivemos publicação de materiais, livros sobre isso, e posteriormente fomos aprofundando a questão do mercado de trabalho, porque nós percebemos então com essas pessoas que o que dá mais dignidade para qualquer pessoa, vamos dizer, não é um troféu, não é um prêmio, o que dá mais dignidade para qualquer pessoa com deficiência é poder trabalhar com respeito e dignidade. As pessoas saberem que essa pessoa consegue manter a si, ter uma perspectiva de vida, manter sua família. E eu percebi isso. Ao perceber isso, então aí o espaço ele vai focando esse trabalho, vai com as pessoas, é muito gratificante para mim, acho que o próprio projeto do espaço. Parabéns e também ao sindicato por esse trabalho lindo que vocês fazem. Nós, como sociedade, TV Osasco, agradecemos pela cidadania, pelo respeito à dignidade que temos acompanhado nesse trabalho. Eu que agradeço, vocês são parceiros de primeira hora para essa ação. Eu que agradeço. Muito obrigado.